Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia da nossa jornada do posicionamento digital. Para quem for chegando, vai compartilhando com os colegas essa live, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Sejam todas e todos bem-vindos, faça o seu dia excepcional. Bom dia, Fabiana! Bom dia, Ângela! Sejam bem-vindas. Vamos nós para a nossa terceira live hoje. Nós iremos hoje bater um papo com a doutora Fabiana Boaventura. Eu fiz até um scriptzinho, gente, para não perder as referências dela. É assistente social também, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em política social pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo da Seguridade Social. Eu gostaria de ressaltar que foi aluna de José Paulo Neto, Yolanda Guerra, foi orientanda da Ivonete Bosquete e também primeira colocada no concurso do Tribunal de Justiça aqui do estado do Amazonas, né? Uma satisfação e uma alegria. E hoje ela desenvolve o seu trabalho como mentora, né, para quem deseja realizar um concurso público e tem a sua mentoria 1.0, exatamente para quem tem interesse em aprender as estratégias que vai levar na caminhada para a aprovação em um concurso público. Bom dia, Emily, tudo bem, linda? Então, a nossa jornada, só para fazer um breve resgate, no primeiro dia a gente teve uma aula muito mais de apresentação. Ontem nós tivemos a segunda live da nossa jornada com a Silvia Bezerra, que tratou sobre autoconhecimento nas mídias digitais, entendendo que nós precisamos nos conhecer para nos posicionar na internet. E só para lembrar também que quando falamos de posicionamento digital, nós estamos tratando sobre como é que você está sendo visto na internet, como é que você está se colocando na internet, qual é a autoridade que você está desenvolvendo, qual é o conteúdo que você está trazendo, qual é o teu objetivo na internet, quais são as suas estratégias utilizadas na internet para que você possa não só gerar autoridade naquilo que você faz, mas também, né, para muitos, é geração de renda. E a despeito de todas as críticas que façamos às redes sociais, tem sido um campo de atuação para o assistente social. E é com base nessas ideias que nós já vamos convidar aqui a Fabiana para a gente não perder todos os minutinhos da nossa live para trocar essas ideias com a doutora Fabiana, que vai trazer essas suas contribuições e a sua experiência aqui no mundo digital. Bom dia! Tudo bom, Bom Fabiana? dia! Tudo bom, Como Fran? está? Tudo bom? E você? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Como eu sempre tenho dito, viu, gente? A internet tem, dentre todas as situações que a gente pode traçar em relação a ela criticamente, vamos dizer assim, tem os pontos positivos que é a nossa conexão com os colegas. E a Fabiana é uma das companheiras que a gente tem se articulado, tem aprendido, né, Fabiana? E com toda E, certeza, nós iremos aprender muito com ela e a internet nos possibilita isso também, né? Então hoje nós temos aqui a Fabiana que vai compartilhar conosco a sua trajetória, sobretudo trajetória no digital. Bom dia, Estezinha. Então vamos pois lá, é, Fran, Fabi, pode, bom dia, pode, obrigada pode, pode pela iniciar. oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Acho muito importante você estar falando sobre essa questão do marketing digital, do meio digital, como que a gente se posiciona, né, no meio digital. Tem muitas assistentes sociais que têm vontade de divulgar o seu trabalho, de divulgar as ações que desenvolve no trabalho, os projetos que desenvolve, as parcerias. Então, assim, é uma forma da gente mostrar para o mundo o trabalho que a gente desenvolve, né, no serviço social, e é uma forma da gente estar dando mais visibilidade ao serviço social, levando para a sociedade o que é o serviço social, quais as possibilidades. Eu acho legal também a oportunidade da gente socializar um pouco das conquistas, mas também um pouco dos desafios, né?
Então, é um espaço para a gente compartilhar tanto o sucesso como a parte, né, dolorosa, difícil. Então, a gente consegue fazer várias parcerias. Eu acho muito importante a gente estar fazendo essa conversa, né, nesse dia, né? Parabéns aí pela Obrigada. iniciativa, Fran. E eu agradeço, viu, Fabiana, E porque a gente sabe que as agendas são tão difíceis, né? Mas agradecer, porque nós estamos em um mês muito recheado de atividades, né? Porque é o mês que a gente tem aí várias atividades em decorrência do dia 15 de maio, que é o dia do assistente social, das, né? Assistentes sociais, e por conta disso a gente tem um mês inteiro de muitas atividades intensas e acaba que a gente tem algumas agendas bem cheias. Então, agradecer pela sua disponibilidade, estar falando aqui conosco nesta manhã. Então, dizer que a definição, inclusive, do horário é porque a gente gostaria, né, de alcançar as pessoas que de alguma forma têm dificuldade no horário da tarde, no horário da noite. Então, de manhã, logo cedo, geralmente a gente consegue atingir aí o pessoal que está ainda saindo para o trabalho, enfim. E, no mais, eu gostaria que você pudesse compartilhar, Fabiana, como foi que... Fala um pouco da tua trajetória, tendo em vista que a tua trajetória para atuar hoje como mentora na sua mentoria de 1.0, que é para concurseiros. Então, você tem uma trajetória que antecede, que te levou a esse objetivo, a te despertou para isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa sua trajetória, para que os colegas possam entender que quando nós falamos de posicionamento digital, falamos de marketing digital, todo mundo acredita que o assistente social vai vir para as redes sociais falar de Instagram, falar de estratégias, vai vir falar exatamente somente disso, quando na verdade o Instagram, as ferramentas, as próprias plataformas, ela nada mais é do que um conjunto de ferramentas para potencializar o nosso trabalho, aquilo que a gente vai ensinar, aquilo que nós estamos ofertando. E eu gostaria que você pudesse trazer essa tua experiência e falando sobretudo, como é que foi que você buscou aí nas mídias digitais a desenvolver esse trabalho e a divulgar seu trabalho? bom, é um caminho, né? Todo um caminho que a gente tem que percorrer, né? A gente, assim, chegar na mídia social para falar sobre a profissão, eu acho que é o último passo, né, dessa trajetória. Então, é uma trajetória que tem início lá atrás, há muitos anos atrás, né? Então, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui aluna dos maiores nomes do serviço social, né? Fui monitora do professor Zé Paulo Neto e foi uma formação assim muito rica, né? Tanto teoricamente quanto politicamente, por todos os movimentos que ocorriam lá, muitos eventos, né, que acontecem no Rio de Janeiro. Então a gente está o tempo todo ouvindo as pessoas maravilhosas. A professora Marilda Yamamoto estava sempre ouvindo, a professora Elaine Bering. Então, assim, a gente estava. E professores de outras áreas também, como a professora Virginia Fontes, o professor Marcelo Badaró, vários professores que são muito importantes e que a gente estava sempre tendo interlocução. Então, foi uma formação, uma graduação muito rica, né? Foi uma graduação que, assim, me possibilitou uma experiência de vida mesmo muito forte, né? Então, eu já saí da graduação tendo a certeza que eu queria ser professora, né? Então, da graduação eu fui direto para o mestrado e fui fazer meu mestrado na Universidade de Brasília, né, o sul de Brasília. E aí fiz meu mestrado, fui orientando da professora Ivanete Poschetti, e ela é autora, né, daquele livro clássico de política social, do serviço social, junto com a professora Elaine Bering, e autora de vários outros livros importantíssimos no serviço social, sobre assistência, e fiz o mestrado e o doutorado sendo orientada por ela, e foi muito importante, né? Foi uma grande escola. E durante o mestrado eu comecei a dar aula, né, no serviço social, fui professora na Universidade de Brasília, professora substituta,
E da Universidade de Brasília, passei a dar aula em universidades particulares aqui em Brasília, e, e não parei mais, né? E aí, assim foi até eu concluir o doutorado. Quando eu concluí o doutorado, eu fui nomeada em um concurso que eu tinha sido aprovada aqui em Brasília, na Secretaria de Saúde. Como eu nunca tinha atuado, assim, como a gente costuma dizer, na ponta, eu tinha muito essa vontade, essa curiosidade também. Então, eu resolvi me distanciar da academia um pouco e passar para, vamos dizer assim, para esse universo da prática profissional estrito sensu, né? E fui, fui para a Secretaria de Saúde, fiquei 2 anos e meio, foi uma grande escola para mim, foi onde eu aprendi muitas coisas e pude pôr em prática tudo aquilo que eu estudei e me preparei durante toda a minha vida acadêmica, né? E pude compreender que realmente teoria e prática andam juntos, sim. É uma dupla que anda de mãos dadas e quem não percebe isso é porque está com dificuldade e precisa de ajuda. Então, para quem ainda acha que teoria e prática são questões diferentes, eu digo, não, não são. E se você tem essa percepção, você está precisando de ajuda, procure ajuda. Você pode até mesmo por meio das redes sociais, você pode pedir ajuda. Tem vários professores, eu recebo várias mensagens com perguntas, com dúvidas, todos os dias respondo a todo mundo que eu tenho condições de responder. Então, você pode perguntar, não só a mim, como vários outros professores da nossa área de serviço social, que estão disponíveis aqui nas redes sociais, né, gratuitamente. Então, basta você ter a atitude de pedir ajuda. E então, eu fui viver essa experiência e eu gostei bastante da questão da prática profissional, né? Durante a minha experiência na saúde, eu fiz esse concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e fui aprovada em primeiro lugar, né? E não imaginava que eu seria nomeada durante a pandemia, né? Eu fui nomeada durante a pandemia, no final do ano passado, então foi uma surpresa, né? Não esperava me mudar para Manaus durante a pandemia. E foi o que acabou acontecendo e eu fui para Manaus e fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Nossa, sem palavras. O povo é um povo muito gentil, muito acolhedor e a cidade é muito bacana. E o trabalho no tribunal também foi muito legal, assim, me senti muito acolhida pela equipe, pelo local onde eu fui lotada, e atualmente eu trabalho na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, então a temática é realmente a questão de abuso sexual de crianças e adolescentes, e é uma temática pesada, né? Mas é uma temática que está presente no serviço social, independente da área onde você atue. Então, você pode ser um assistente social que atua na educação, um assistente social que atua na saúde, que atua na assistência, não importa a área onde você vai estar no serviço social, essa temática do abuso sexual contra crianças e adolescentes vai aparecer para você como profissional em algum momento. Então, você tem que estar preparado e tem que estudar sobre o tema para estar preparado para um momento em que essa emergência surgir e você saber como agir. Né? Então, hoje a gente tem a Lei 12.431 de 2017, que coloca o sistema de proteção social para as crianças e adolescentes vítimas de violência. E aí, essa lei ela é regulamentada pelo decreto 9.604, e nesse decreto, a gente tem um detalhamento do que é a escuta especializada. O que o profissional da ponta deve fazer, como deve agir, como deve conduzir a escuta de uma criança ou adolescente vítima de violência sexual para quem está na ponta. Então, não só para assistente social, mas o pedagogo, o psicólogo, outro profissional que venha a ser o profissional de referência para receber essa denúncia, receber esse relato. Então, foi muito bacana. Eu já tinha lidado com essa questão da violência sexual quando eu trabalhava na saúde, né? Porque
é uma interface que se faz com a saúde muito presente, e foi muito bacana está sendo muito legal essa experiência. E quando eu cheguei, eu já tinha vontade de fazer alguma coisa nas redes sociais, mas eu não tinha possibilidade, porque até então é, minha carga horária de trabalho era uma carga horária muito alta, e enquanto trabalhava na saúde em Brasília, eu também dava aula em universidade particular, então eu trabalhava mais de 60 horas por semana, era muito puxado, né? Não seria possível eu me dedicar para esse trabalho nas redes sociais, né? Então, quando eu cheguei em Manaus, lá no tribunal, a gente trabalha 30 horas, né, de acordo com a regulamentação do serviço social. E então me possibilitou ter uma qualidade de vida maior e ter uma possibilidade de tempo para me dedicar para as redes sociais, né? Então foi quando eu decidi empreender e começar a lançar o meu canal no Instagram e começar a fazer esse trabalho na área de serviço social. Então, foi muito meu intuito, foi muito o intuito assim de gerar conexões, fazer conexões com as pessoas, conhecer pessoas, trocar, compartilhar, é, dar visibilidade ao serviço social, dar visibilidade a um campo, que é um campo tão preparado como o nosso, campo profissional. Então, eu tenho uma ideia de que o serviço social é uma profissão muito especializada, muito preparada, que tem um arcabouço teórico muito preparado. E a sociedade não vê isso, né? A sociedade não tem uma dificuldade de enxergar isso. Enxerga o serviço social muito como o profissional executor, né, da política social. Então, a minha ideia de fazer um canal é muito no sentido de levar uma imagem de qualidade, uma imagem profissional do serviço social para a sociedade. E, ao mesmo tempo, estar fazendo uma rede com os assistentes sociais, que a gente possa trocar informações, que a gente possa trocar conhecimentos e fortalecer o projeto ético-político crítico do serviço social. Tem muita gente conservadora no serviço social, inclusive bolsonarista, que está nas redes sociais, que está disputando espaço, e eu não aceito isso como uma assistente social inscrita no projeto ético-político crítico. Uma pessoa que teve uma formação extremamente crítica, eu não aceito que esse espaço seja priorizado pelos conservadores. Então, eu vim com esse propósito de trazer realmente o projeto ético-político crítico do serviço social e dar visibilidade e mostrar para as pessoas que é possível sim a gente fazer uma prática profissional revolucionária. Então, esses foram os meus grandes propósitos dentro do Instagram. Quando eu comecei, a ideia de empreender era uma ideia distante. Eu acreditava que eu até poderia empreender um dia, mas que isso demoraria. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a conhecer a minha trajetória, começaram a conhecer os meus conteúdos, conhecer a minha proposta e começaram a me demandar. Então eu comecei a ser demandada. As pessoas começaram a me procurar pedindo ajuda. Olha, eu quero fazer um concurso, eu não sei como estudar, nunca ninguém me ensinou a estudar, eu não sei qual material utilizar, eu já comprei diversos cursinhos e nada deu certo, eu tenho diversos materiais e nada dá certo. Vieram pessoas me procurar com diversas formas. Eu não consigo montar um plano de estudo, outras que já tinham montado diversos planos de estudo e nada tinha dado certo. Enfim, as pessoas começaram a me procurar, me pedindo ajuda e me pedindo para orientá-las. E aí eu comecei esse trabalho da mentoria antes do que eu imaginava. Eu achava que levaria mais tempo até eu chegar lá e fui demandada com muita brevidade desde que eu comecei. Eu comecei relativamente bem cedo, bem recente, né, nas redes sociais, profissionalmente, né, foi no finalzinho do ano passado, então tem bem pouco tempo que eu estou nesse caminho e
para minha sorte, né, eu já tenho os meus alunos, já tenho minha turma, e a gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana. Eu desenvolvi uma plataforma para o curso, né, de mentoria muito especial, com material para todas as matérias, exercícios de todas as matérias, simulados. Eu ensino o método de estudo, né, como estudar, porque isso é uma coisa que a gente passa, né, toda a nossa formação profissional e em nenhum momento ninguém nos ensina, né, como estudar. Se a gente tivesse essa aula lá na escola, quando a gente é criança, né, como você vai estudar, como você vai fazer seus fichamentos, seus resumos, acho que isso pouparia muito tempo, né, da nossa vida. Mas a gente não tem essa formação no Brasil, né, não tem essa preocupação no Brasil. Então, eu ensino para os meus alunos o método de como estudar, como desenvolver seu próprio material de estudo, seus próprios resumos, seus próprios mapas mentais, e dando autonomia para o aluno, né? Então, a minha ideia com a mentoria é dar autonomia para os meus mentorandos, né? Que eles possam sozinhos continuar o caminho deles e que a mentoria sirva para eles como um guia, né? Uma forma de clarear o caminho para eles e uma forma de auxiliar naqueles momentos difíceis do caminho, né? Então, assim, a pessoa está estudando e surge uma dúvida que ela não consegue mais avançar no caminho. Então, na mentoria, vamos tirar essa dúvida, vamos trabalhar essa dificuldade. Então, às vezes, é uma lacuna que ficou durante a formação profissional, né, em determinado assunto. Então, a gente trabalha todas essas necessidades que cada um vai ter de uma forma diferente, né? Cada pessoa vai ter uma dificuldade de uma forma diferente. Então, tem gente que tem mais dificuldade em seguir o plano de estudo, tem gente que tem mais dificuldade na questão da própria disciplina mesmo, de sentar e estudar, tem gente que tem mais dificuldade nessa questão do conteúdo em si, quando vai avançando no conteúdo, que vão surgindo as dúvidas, a pessoa trava. Então, na minha mentoria, a gente faz um trabalho bem completo, do início, desde o como estudar, passando pelo plano de estudos, com todo o material selecionado a dedo, até tirar as dúvidas que vão surgindo durante o processo de estudos, né? É mais ou menos isso. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha por aqui. Bom dia, pessoal da CIS está por aqui. Então, Fabiana, é interessante quando você coloca, né, que você foi demandada. Então, quando você destaca que os colegas saem da graduação, na verdade, nós saímos da graduação sem esse aprendizado, e aí a gente já carrega essa dificuldade desde o ensino fundamental e médio. De fato, a gente não é preparado, né, para ter autonomia, inclusive para desenvolver o nosso próprio método de estudo. Então, a gente verifica, inclusive, para quem é professor, né, quando você se depara com a primeira turma de primeiro período, você já percebe uma série de dificuldades, uma série de fragilidades que nem sempre, eu diria que na maioria das vezes, isso não é sanado ao longo da graduação, porque a forma de estudar é diferente, as estratégias para estudar para concurso público é diferente, e eu até sempre destaco, estudar para a prova de ENAD, por exemplo, e estudar para uma prova de concurso é diferente, porque tem as estratégias específicas, a forma como a própria banca de um concurso público cobra as questões é diferente. Então, eu sempre dou esse exemplo, eu até falei sobre isso outro dia numa live, com a professora Luciana também, que trabalha com concursos, que, a exemplo do ENAD, por exemplo, não é permitido que os elaboradores de questões, eles trabalhem com pegadinha. E ao contrário de concurso público, é um foco, né, em pegadinha, e de fato você tem que estar muito atenta para conseguir realmente ser aprovado. Então, nessa trajetória de empreender, você sendo demandada, como é que você tem experimentado no que se refere aos seus resultados até então? Você já teve algum aluno? Eu sei que você começou recente, né? Eu diria recente, que eu digo mais atual, de 2020 para cá. Então, você já teve algum aluno que já foi aprovado em algum concurso? Mas fora isso, quais são os resultados? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do empreendedorismo digital, porque para nós, no serviço social,
por muito tempo a gente tem feito, na verdade, muitas críticas em relação ao empreendedorismo, né? Então, como é que você vê, né? Você que é uma estudiosa na área do trabalho também, da seguridade social, então como é que você poderia trazer essas reflexões brevemente aqui para a gente? A questão é o seguinte, são várias questões, né? Sobre os meus alunos, como eu comecei recentemente, meus alunos ainda estão nessa fase de se preparar, né? A gente já percebe uma grande evolução, porque o índice de acerto deles, de questões, do início da mentoria para o índice de acerto de questões para hoje, que eles estão no processo, né, na metade do caminho, é realmente um salto quântico. Então, assim, a gente percebe uma evolução muito grande. Agora, eu ainda não tive alunos dessa mentoria especificamente que fizeram já os concursos, porque são provas que ainda vão acontecer. Mas eu tive muitos alunos de graduação, onde eu ensinei o método que eu ensino, que foram aprovados durante a graduação. Então, sempre que eu dou aula como professora em universidades, né, em algum momento eu sempre faço uma aula sobre como estudar para concurso, porque eu acho que assim é um presente para os meus alunos e é um presente que quase ninguém passa, né, essa informação. A gente passa a graduação inteira e ninguém compartilha com a gente esses detalhes, né, dos bastidores, né, de como fazer, de como estudar, como elaborar. Então, eu como professora sempre passei isso para os meus alunos. Então, durante a minha vida como professora, eu tive vários alunos que foram aprovados seguindo as dicas do meu método. Agora, nessa turma agora recente, a turma começou agora, né, no mês passado, então foi muito recente, ainda não fizeram as provas dos concursos. Os concursos estão saindo, mas as provas ainda não estão sendo realizadas, né, em virtude da pandemia. Mas isso não quer dizer que os concursos não estão acontecendo. Pelo contrário, está acontecendo muito concurso. Mas o processo do concurso está sendo um pouquinho mais demorado, né? Antes da pandemia, saía o concurso, a gente já tinha a data da prova, né? Agora a gente tem uma previsão de data de prova. Então, o concurso é aberto, as pessoas se inscrevem, vão estudando e tem uma previsão de possível data de prova, né? Então, mas isso não quer dizer que o concurso não vai acontecer. Pelo contrário, o concurso está em andamento, né? Então, tem vários concursos em andamento e meus alunos estão estudando com afinco. Tenho certeza que vão ser aprovados, porque estão se dedicando bastante. E questão do empreendedorismo, realmente, né? É uma questão porque, assim, no serviço social, dentro da teoria crítica, a gente tem muitas críticas ao empreendedorismo, porque o que se coloca? O capitalismo coloca o empreendedorismo como uma solução, como uma alternativa viável dentro do mercado de trabalho, mas como uma resposta mágica. E aí, o que é dentro da teoria crítica a gente coloca? A gente coloca que o empreendedorismo pode sim gerar ocupações, gerar vagas de trabalho, né? Com certeza. No entanto, ele não é a forma principal do trabalho dentro da sociedade capitalista. É uma forma de trabalho residual. Então, assim, não adianta a gente pensar que, por exemplo, o grosso dos assistentes sociais vai se formar e vai atuar como um empreendedor digital. Não é assim que vai funcionar. Então, a maior parte dos assistentes sociais vai se formar e vai trabalhar nas políticas sociais do Estado, porque a gente sabe que tem um perfil no serviço social, que a maior parte dos trabalhadores do serviço social são trabalhadores do serviço público. Isso já foi uma pesquisa feita pelo Cefes, esse perfil do profissional do serviço social já foi traçado. Então, a gente sabe que, em primeiro lugar, o Estado é o maior empregador do serviço social. Em segundo lugar, a gente vai ter iniciativa privada e terceiro setor. Então, a gente sabe que esses são os grandes empregadores do serviço social. E o empreendedorismo não vai mudar isso. O empreendedorismo não vai se tornar uma alternativa que vá substituir isso. Mas é uma alternativa, sim, para quem tem já um know-how, tem um conhecimento e quer compartilhar. Eu acho que é muito difícil a gente falar que a pessoa, por exemplo, vai ser recém-formada
e vai sair se jogando no empreendedorismo digital, vai sair lançando curso, vai sair lançando produto. A pessoa tem que ter uma experiência, tem que ter uma bagagem. Então, assim, quem está estudando, recém se formou, eu aconselho, procure ter experiências dentro do serviço social, porque isso vai te dar bagagem, vai te dar conteúdo para você poder compartilhar depois dentro do empreendedorismo. Isso não quer dizer que são coisas assim diferentes. Eu estou falando empreendedorismo para quem está querendo lançar produtos dentro do meio digital. Agora, por exemplo, uma sugestão: quem está estudando hoje, está na graduação ou está se formando agora e tem vontade de empreender, como você pode começar? Começa um perfil de serviço social, começa compartilhando o que você estuda, começa compartilhando o seu dia a dia. Conforme você for evoluindo, tanto na profissão quanto nas redes sociais, você vai construir um know-how, você vai juntar uma bagagem que te possibilite um dia ter um produto. Agora, eu acho que assim, o objetivo final de chegar a ter um produto, esse é o final. Tem toda uma trajetória até você conseguir chegar até lá. E nessa trajetória você tem que acumular bagagem, você tem que acumular experiência. Então, assim, a gente tem muitas assistentes sociais que trabalham como autônomas hoje e utilizam o meio digital como ferramenta. Tem várias empresas de consultoria, de serviço social, etc. Só que a gente tem que entender que essas pessoas, para chegarem até onde chegaram, tiveram um caminho antes disso. Então, tiveram todo um aprendizado. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que simplesmente fez a graduação, se formou, não tem experiência, querer lançar um curso, querer lançar um produto no meio digital. Eu acho que fica um pouco difícil. Então, a minha dica é, se você acabou de se formar e você está querendo empreender, primeiro, não pare de estudar. Continue estudando, vá fazer uma pós, vá fazer uma especialização, se especialize em um assunto. Se você quer lançar um produto, você tem que ser especialista naquele assunto. Como que você vai lançar um produto se você não é especialista? Então, se especialize num determinado assunto. Estude, se dedique, procure ter experiências. Se você não está conseguindo um emprego na área, de repente tenta uma vaga como voluntária para você ficar uns meses, ganhar uma experiência e depois poder se jogar nesse mundo com mais segurança, com propriedade, tendo conteúdo para poder compartilhar de fato. Então, assim, eu acho que quem tem esse sonho de um dia empreender tem que começar. E aí o começo comece um perfil sem pretensão de fins comerciais. Comece um perfil para você compartilhar, comece um perfil para você interagir, comece um perfil para você fazer conexões, fazer um networking, conhecer as pessoas, fazer uma rede de apoio, se conecte. Comece pelo básico da rede social. Depois que você for ganhando experiência, tanto na rede social quanto no serviço social, isso vai te levar a um amadurecimento para você chegar no ponto de ter condições de lançar um produto, lançar um curso, lançar uma mentoria, lançar uma assessoria, uma consultoria. Mas, assim, tem todo um caminho até chegar lá. É isso que eu quero que as pessoas entendam, não é automático. Você não vai se formar e no dia seguinte você vai ser uma empreendedora digital. Você tem que aprender. Tanto aprender a linguagem das mídias sociais, você tem que aprender muita coisa para poder lidar com mídia social. Por exemplo, marketing digital. Francenilda não começou a trabalhar com marketing digital porque um dia deu na cabeça dela, vou trabalhar com marketing digital. Ela começou a trabalhar com isso, por quê? Porque ela se tornou uma empreendedora, ela se tornou uma digital influencer e percebeu que para isso ela teria que aprender sobre marketing digital. Então, a mesma coisa foi comigo. Eu tive que aprender sobre marketing digital, eu tive que aprender sobre mídias sociais, eu tive que aprender sobre tráfego, sobre todo esse universo das mídias sociais para poder estar dialogando dentro dessa ferramenta que é a mídia social. Então, assim, vocês têm que entender que tem um aprendizado que é específico da rede social, específico dessa linguagem, que é o marketing digital, que a gente tem que compreender, e tem um outro universo, tem um lado A e um lado B, e tem um outro universo que é o conhecimento em serviço social. Então, você tem que saber unir esses dois mundos
e trazer o serviço social para dentro da realidade das mídias sociais. Eu acho que é mais ou menos isso, Fran. É isso aí. Eu digo mais, viu, gente? Eu sempre tenho falado isso. Não foi fácil, né, iniciar. E tem sido uma caminhada, uma construção. É aprender todo dia, até porque a realidade das tecnologias digitais, ela é muito dinâmica. Então, uma estratégia que hoje está funcionando muito bem, amanhã já não está funcionando. Então, todos os dias é dia de aprender algo novo, é dia de implementar uma tarefa nova dentro das redes sociais. E todo dia é dia de teste. Eu digo para as minhas alunas, teste todas as estratégias, veja o que mais faz sentido para você, veja o que mais traz retorno, feedback para o teu negócio, né? Então, eu até sempre ressalto que, até para quem já tem algum know-how, iniciar no empreendedorismo digital, por exemplo, não, como você bem destacou, a gente não começa do dia para a noite, precisa investir em aprendizado, você tem que entender a linguagem, porque às vezes as pessoas não sabem que por trás de uma postagem tem por trás estudo, pesquisa, sistematização e estratégia. Tem um método, não é só, eu vou postar isso aqui, não é só isso, é para além. Você tem que pensar qual é o objetivo que você quer alcançar, quem você quer alcançar, qual é o feedback que você quer disso. Então, vai envolver estratégia de Instagram, estratégia de negócio, estratégia de captação, estratégia de engajamento, então, de crescimento nas redes sociais. Então, são para cada postagem, para cada ferramenta no digital, por exemplo, tem um objetivo por trás, tem uma meta estabelecida para quem está trabalhando com isso. Então, de fato, você iniciar no digital precisa ter tem que ter todas essas estratégias de início, né? Então, eu até sempre coloco para os alunos, olha, começa hoje, começa agora, começa falando de serviço social, reforçando aquilo que você pontuou agora, começa falando de serviço social, falando do que você aprendeu na aula de hoje, você participou de uma aula de política Exatamente. social, né, faz uma síntese, compartilha o seu insight, aquilo que você aprendeu, aquilo que é importante que você tem condição de compartilhar, que aos poucos você vai gerando conteúdo, você vai gerando relevância, e até você formar, você já gerou, de certa forma, uma autoridade dentro da internet falando sobre algo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. então Exatamente. E esse é aí, um com caminho, esse né? caminho, vai construindo sua rede, você vai fazendo seu networking, vai Exato. conhecendo as pessoas, vai fazendo parcerias, vai ganhando seguidores que vão te seguir, que vão trocar com você. Então, assim, o caminho é esse, não é? Eu acho que, assim, para quem quer um dia chegar a empreender, tem que começar do zero, tem que começar sabendo que, assim, eu vou começar fazendo post sem pretensão nenhuma, eu vou começar compartilhando o que eu estou estudando, para dar uma dica de leitura, ler um texto bacana, dar uma dica. Hoje na aula teve um debate interessante, vai lá e faz uma síntese, conta pra gente o que aconteceu. Então, assim, participou de um evento legal, conta o que aconteceu, ficou sabendo que vai ter um evento, compartilha. Então, assim, é muito nesse sentido, é pensar que se você quer chegar no ponto de lançar um curso, lançar uma assessoria, lançar uma consultoria, você tem que começar do zero. E pensar que, assim, gente, vender é o último passo, tá? Antes de vender, você vai produzir muita coisa gratuita, você tem que produzir conteúdo gratuito. Então, assim, você não acha que simplesmente a gente vai começar um perfil e vai começar a simplesmente vender, 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 porque não é assim que funciona. Então, você tem que ir, como a Fran disse, você tem que ir construindo a sua autoridade. Aí você vai construindo a sua marca, você vai refinando o seu discurso para, como o marketing digital diz, né, para a sua persona, para o seu público-alvo, né? Então, é esse caminho que a gente tem que ir percorrendo. Então, eu recomendo, quem está estudando, tem vontade, faz um perfil, vai compartilhando o que você está estudando, vai compartilhando o seu dia a dia, mostra o seu dia a dia na faculdade, mostra o seu dia a dia com seus colegas, fala das suas dificuldades, começa pelo início, começa pelo começo, e um dia você vai chegar nesse ponto de ter o que vender, né? De ter condições de vender. Exatamente. Eu tenho acompanhado alguns perfis de alguns alunos, né? Não, nem são daqui da nossa região, mas do pessoal que já está aí na ativa, né? Com
com um bom número de seguidores, inclusive, e aí alguns perfis eu fui olhar pela curiosidade de ver o conteúdo, o material, e eu fui analisando. Quando a gente vai conversar com os colegas, a gente descobre que é aluno, então que já estão aí assim, produzindo mesmo material de qualidade, compartilhando, e até assim, não, professora, eu só sou aluna ainda. Eu digo, ai, que maravilha, então daqui a pouco você vai estar expert, você vai estar realmente sendo uma das referências naquilo que você está fazendo. E uma coisa que é sempre importante pontuar também, que quando a gente está no mundo das mídias, a gente precisa ser específico. É porque as pessoas, elas nos procuram pela especificidade. Em que sentido? Eu estou atuando na área da assistência social, por exemplo, então eu quero aprender mais sobre assistência, então eu vou buscar os perfis da área da assistência. Então, aqueles perfis que falam de muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes não se torna tão atrativo para os seguidores. Então, é por isso que às vezes você vê perfis, e eu tenho trabalhado nessa perspectiva, porque eu já cometi esse equívoco, e aí eu sempre pontuo, gente, a gente precisa decidir o que vai falar, para quem vai falar e como vai falar. Isso é importante, porque as pessoas, elas te seguem, alguns vão te seguir porque são teus amigos, porque são famílias, essa família, mas tem muitas pessoas que irão te seguir pelo teu conteúdo. Mas se esse conteúdo ele não for tão atrativo e não for tão dentro daquilo que você está precisando, ele vai parar de te seguir. Então essa é uma questão que a gente pontua. E aí as pessoas dizem assim, mas tem que ser especialista, o assistente social tem uma formação genérica, ele sabe falar de muitas coisas. É verdade, nós sabemos falar de muitas coisas, mas quando nós vamos elaborar o nosso TCC, a gente tem que especificar, tem que ter um tema, tem que ter um título, tem que ter a problematização, tem que, né, aquela história do afunilar a problematização para poder definir o seu objeto de pesquisa. Quando você está no estágio, quando você vai elaborar o seu projeto de intervenção, você precisa também focar, tem que delimitar. Quando você inicia o seu trabalho numa determinada secretaria, uma determinada área, seja na assistência, na educação, na saúde, você vai buscar o seu foco aprendendo com quem sabe falar de educação, de saúde, de assistência. Então, essa é a questão da especificidade, né? E que muita gente confunde, que eu vou deixar de falar sobre serviço social, vou deixar de falar sobre tudo aquilo que eu sei, porque eu estou nas mídias digitais. Não é isso, é porque você precisa, né, ser mais específico. E claro, que vai ter um momento que você vai ser tão referência que você vai ter liberdade para falar, né, várias outras coisas, mas para quem está iniciando, para quem vai construir essa trajetória no marketing digital, no mundo das mídias, precisa ser específico. E aí é uma orientação que eu sempre dou para quem está iniciando, porque no início a gente fica nessa confusão, quer falar de tudo. Eu sempre conto essa situação quando eu iniciei, que eu queria falar de gestão, de assessoria, de movimentos sociais, de política, queria falar de várias coisas, mas eu fui afunilando e fui percebendo que eu precisava definir o meu nicho, eu precisava definir uma persona para quem eu iria falar. Então, fui lá, como você mesmo destacou, lapidando todo o meu repertório, todo o meu conteúdo, até chegar no que eu chamo hoje de posicionamento digital. Porque aí eu tenho, né, o serviço social, a discussão sobre o marketing, mas eu foco dentro desse mundo das mídias digitais, eu quero focar no posicionamento digital. E por que eu tenho insistido nesse tema? Exatamente porque foi uma das minhas principais dores quando eu iniciei no digital, e analisando para mais de 100 perfis de serviço social, de assistentes sociais, tanto de estudantes como também de assistentes sociais, eu fui percebendo que muitos assistentes sociais, muitos profissionais já estão nas redes sociais. Porém, contudo, todavia, tem muitos colegas que ainda estão, de certa forma, falando de tudo ao mesmo tempo. Então, é um perfil, às vezes, não tão atrativo. E aí, às vezes, confunde, né, a audiência, confunde os seguidores, você não consegue ser referência em algo. Então, é importante para quem está começando sempre pensar em construir essa autoridade, em construir essa referência, e é por isso que a gente especifica, né? Não que você não vá poder falar de outros temas, mas é porque você precisa construir essa sua marca, você precisa construir a sua identidade nas redes sociais. Isso é fundamental para quem está nas redes sociais como uma questão de negócios, né? Como uma alternativa, eu diria que uma quarta alternativa da atuação do serviço social, porque nós temos o público privado, o terceiro setor e uma quarta via, né?
Exato. E assim, eu acho que para quem quer começar, é importante também pensar assim, tem que separar perfil pessoal de perfil profissional. Se você quer fazer um perfil sobre serviço social, faça um perfil para falar de serviço social, mas não misture suas postagens pessoais. Então, assim, eu tenho um perfil pessoal, é privado, fechado, só adiciono quem eu quero, e lá é minha vida pessoal. E tenho a minha página profissional, que é aberta para todo mundo, onde eu falo de serviço social. Não que na sua página profissional você não vá mostrar um pouco também da sua intimidade, você vai mostrar um pouco, mas não é uma página pessoal, né, gente? Você não vai ficar postando foto com a família o tempo todo, você não vai ficar postando foto do que você está comendo o tempo todo, enfim, né? O objetivo é diferente, então tem que ter um pouquinho dessa separação aí e pensar assim, você está se expondo numa rede que é mundial como um profissional. Então, assim, você não está expondo só a você, você está expondo ao todo o serviço social, você está expondo o conjunto de assistentes sociais. Então, assim, é uma grande responsabilidade. Então, assim, tenha responsabilidade no momento de fazer suas postagens, no momento de se colocar, porque você está levando o nome de uma profissão inteira, você não está levando só o seu nome. Então, eu acho que tem essa responsabilidade, é importante a gente destacar isso também, né? Isso, a gente fala, como você bem destacou, né? Não que na sua rede social você não vai trazer algum elemento do seu cotidiano, porque você, eu até ontem estava dando um exemplo com a Silvia, ela está aqui com a gente também. Eu dizia para ela, quando nós iniciamos um trabalho, né, aliás, quando nós estamos no nosso trabalho, quando você chega de manhã, você dá bom dia para todo mundo, né, quando você vai tomar o café, fazer um lanche, no horário do almoço você troca algumas informações sobre o que aconteceu um dia anterior na sua vida, um aborrecimento que você teve, você fala de alguma situação particular da sua vida com os colegas de trabalho. Às vezes você faz isso, né, na maioria das vezes a gente faz isso, na Sim, verdade. Então, aqui na plataforma digital, não é diferente, porque é o teu campo de atuação profissional. Então, você compartilha um bom dia, você compartilha momentos da sua exatamente, vida, exatamente. mas assim como você, no seu trabalho, você não vai chegar e a tua vida ser um livro aberto para todos os teus colegas de trabalho, da mesma forma nas redes sociais, porque eu ouço muitas vezes os colegas dizer assim, eu não vou entrar nas redes sociais, eu vou ficar expondo a minha vida. Não é disso que se trata, né? Atuar no mundo das mídias digitais é trazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário e dizer o seguinte, que também a gente não vai transformar nossa página em algo frio, porque até no nosso trabalho institucionalizado, porque aqui também é institucionalizado, né? Porque quando a gente atende às regras do Instagram, é institucionalizado. Sim, Então, quando eu estou no outro órgão, eu não tenho uma atuação fria, então não é diferente também nas mídias sociais. Por isso que se fala muito hoje na humanização do teu perfil. E a humanização é o quê? É estabelecer relacionamento. É você não transformar a sua página só em divulgação e venda, mas é exatamente. estabelecer relacionamento, engajamento, porque isso caracteriza o mundo das mídias no contexto atual, sobretudo quando se É, fala de é construção de importante você audiência, de mostrar um pouco de engajamento. quem você é, né? Eu Sim, acho que assim, é exatamente, importante você mostrar quem você é um pouco, mostrar um pouco da sua exatamente. vida. De vez em quando, lá na minha página profissional, eu mostro um pouquinho da minha vida, posto alguma coisa da minha vida pessoal. Uhum. É importante também as pessoas conhecerem um pouco quem é essa pessoa, né, que está ali produzindo. Mas a Exatamente. gente saber que, como você colocou, não é ali o lugar onde você vai expor a sua vida pessoal, né? É importante você Exatamente. compartilhar um pouco. Esse exemplo que você deu do trabalho é ótimo. Você vai, claro, se expor um pouco, você vai compartilhar um pouco da sua vida, mas com os devidos, pensando sempre que ali é um espaço profissional, né? Nunca perder de vista esse ponto, né? É um espaço profissional. Exatamente. Aí, assim, o nosso medo, uma das principais dificuldades para quem está ingressando no digital é o medo da exposição, é o medo do julgamento, é o medo do que vão dizer, uma frase que se colocar. Então, a gente às vezes fica muito com essa neura, né? De ter dificuldade para iniciar por conta das críticas, por conta do medo da exposição. Então, tem momentos, eu até sempre digo, tem momentos que a gente vai precisar olhar só para o teu perfil, só para o teu conteúdo, olhar para a tua persona e esquecer o resto, né?
é aquela história de você estar no seu local de trabalho e pensar qual é o teu trabalho, o que você tem que fazer. Vamos implementar o que tem que ser feito. Então, faz o teu melhor, trabalha naquilo que você precisa fazer, trabalhar, desenvolver. E aos poucos você vai gerando essa autoridade, você vai gerando essa segurança. Então, você já vai conseguir perceber o que é importante postar, o que não é, porque você vai postar tudo aquilo que estiver relacionado diretamente com o teu negócio. Então, vai ter páginas, por exemplo, que não vai caber você inserir vários posicionamentos, né, políticos, etc. Tem negócio que não vai caber dessa forma. Outras não, tem outras que você está vendendo, por exemplo, uma mentoria no serviço social, mas ali cabe colocar uma postagem, né, da política. Então, você tem que fazer essa análise, essa interpretação, porque às vezes tem o seguinte julgamento: você está nas redes sociais, você é pública, né? E aí as pessoas dizem assim, agora está nas redes sociais, está nas mídias sociais, está trabalhando sobre isso, não quer mais nem falar do serviço social, está negando o serviço social, não quer mais se posicionar, é uma alienada. Na verdade, a gente tem que ter clareza que quando eu tenho um negócio, eu vou trabalhar como um negócio, então eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso. Aquilo que vai agregar é aquilo que não vai agregar. E aí, às vezes, como eu estou dizendo, mesmo tem coisas políticas, por exemplo, que vai agregar em conteúdo de um serviço social diretamente, mas tem página que já não vai agregar. Então, tudo isso você precisa analisar. E aí, às vezes, a gente tem medo porque obrigatoriamente tem que postar todas as... Só um exemplo, tem que fazer todas as postagens do Cefes, nem sempre vai caber. Né? Então, a gente tem que ter clareza sobre isso. Né? A gente tem que ter clareza sobre isso. E isso não nos torna menos profissional, menos ético e menos comprometido com o nosso projeto ético-político. É porque se trata de um trabalho, se trata de um negócio. É que nem você está você tá no CRAS hoje. Você está atendendo os usuários, está dando orientação. Você não vai, né, parar o que você está fazendo, trazer a informação importante e necessária para aquele usuário para falar sobre as bandeiras de luta do Cefes, né, do Conjunto Cefes-CRES. Então, não é diferente nas redes sociais. Então, a gente tem que ter muita clareza desses processos. E isso é que qualifica o trabalho, isso que permite com que haja um avanço. E aí eu sempre pontuo. A grande dificuldade hoje é a gente parar, pensar, analisar esses elementos para qualificar esse trabalho, porque a grande situação vivenciada pelos profissionais hoje, e aí eu até desafiei outro dia a categoria e dizer o seguinte: quem é que não vive precarização no trabalho, alta exploração, exploração demasiada, assédio moral? Nós temos, assim, uma lista de situações vivenciadas em todos os campos de atuação profissional. É por isso que a assistente social está na primeira lista, né, da categoria que está no processo intenso de adoecimento mental. Por quê? Exatamente por todas as condições de trabalho vivenciada, e que aí tem Antunes para falar sobre isso. Nós temos vários teóricos do serviço social, José Paulo Neto, você mesmo fala da questão do trabalho, né? Então, todos esses teóricos que vamos outro dia a sua live com o Ivo Tonê foi maravilhosa. Maravilhosa, né? Assim, a cabeça explodindo de tantas reflexões. Então, quer dizer, nós temos que ter clareza para todos esses processos, para qualificar, porque o fato de a gente não ter qualificado vários cenários do serviço social, como é exemplo do EAD, como é exemplo do terceiro setor, o fato de nós não termos debatido isso para pensar como qualificar esses espaços, a gente está vivenciando os impactos hoje, né, de trabalho precarizado intensamente, por exemplo, no terceiro setor. Nós temos vivenciado um descaso com a valorização do trabalho, com baixos salários, e quando se fala de formação acadêmica, então, é outro problema. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva. E quando fala de posicionamento digital, não é só ensinar de Instagram, é entender que isso é só uma ferramenta para potencializar o que a gente precisa debater, o que a gente precisa trazer, o que a gente precisa compartilhar. E cada um vai trazer dentro da sua expertise. Então, tem colega que vai falar de forma muito clara, objetiva, direta, para nos ensinar sobre saúde, outros sobre educação, outros sobre movimentos sociais, outros sobre posicionamento na política mesmo, propriamente dita. Então, assim, cada um de nós terá uma forma específica para trazer conteúdo do serviço social.
para as redes sociais. Então, exatamente. Esses dias teve um perfil que me adicionou e começou a conversar comigo que eu achei o máximo. Serviço social e violência obstétrica. Um assunto tão importante, né? E quase não é debatido no serviço social. Eu falei, nossa, parabéns pela iniciativa, continua, vai em frente mesmo, porque é um tema importante, a gente precisa dar visibilidade. Então, assim, eu acho que o principal, né, Fran, é a gente deixar claro aqui o seguinte, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Se você tem o sonho de começar no meio digital, comece. Comece sem grandes pretensões, estude, se dedique e tenha claro, nenhum caminho é fácil, nada vem de graça e você não vai chegar a lugar nenhum sem estudar. Então, assim, vai ter que estudar, vai ter que estudar e vai ter que estudar muito. Então, assim, o caminho é esse. Não tem, seja assim, eu acho que a receita é a mesma, né, Fran? Para você ser um bom profissional em qualquer área, né? Se você quer ser aprovado no concurso público, se quer trabalhar no terceiro setor, se quer empreender no meio digital, o caminho é um só. Sente, estude, se dedique e se comprometa. Então, né? Independente da área que você está pretendendo atuar, o caminho é esse, não tem outro. Então, é dedicação, é estudo, é comprometimento. Segue nesse caminho que você vai chegar lá, eu tenho certeza. Tranquilamente, né? Assim, tranquilamente, para ser conta com a gente, né? Não é tão tranquilo assim, né, Fran? Mas, né? É isso aí, obrigada, Silvinha. Mas é muito gostoso, né, Fran? E assim, essa troca que a gente faz, as pessoas procurarem a gente, trocar opiniões, pedir ajuda, pedir conselho. Eu recebo muita mensagem me pedindo conselho, me pedindo, às vezes, querendo tirar uma dúvida. Então, chegam dúvidas dos mais variados assuntos, eu acho o máximo, eu adoro. E a gente vai conversando e conhecendo pessoas, né? E nos motiva, né? Porque assim como em qualquer outro lugar que a gente vai atuar, vai dando aquele desânimo, né? Então, aí a gente olha para o usuário e nos motiva, vamos trabalhar, vou fazer o meu melhor. E no digital não é diferente, você parece que vai dar uma desmotivado, não, vou desistir desse negócio, aí vem as pessoas te procurarem, tirarem dúvidas com você, tentando se motivar por você, aí você, opa, tem um gás, aí você já respira fundo novamente e retoma, então essa é uma coisa muito bacana. E aí eu tô falando agora que tem que estudar, que não tem outro caminho. Eu lembro de uma conversa com uma aluna, que ela me disse assim uma vez, professora, quando é que a gente para de estudar no serviço social? Aí eu disse assim, essa é mais fácil. Daí ela disse, quando morre. Depois que morrer. Porque, falou tudo. Porque, e não é no serviço social, para tudo e qualquer coisa que você estiver fazendo nessa vida, sempre você vai precisar estar estudando, aprendendo, buscando. Todo dia de acordar, olhar para o dia e agradecer por mais um dia, mas acima de tudo aprender com o que tu vai viver naquele dia. Então, todos os dias a Silvia está indo, que a gente já falou, ela também já falou isso para aluno, que eu sei. Então, a gente precisa realmente, todos os dias, entender que a nossa trajetória ela é uma trajetória de aprendizagem e ensino daquilo que a gente aprende. Então, quando a gente compartilha, a gente triplica, né, o nosso aprendizado. E aí eu fico feliz de poder estar trocando, de estar aprendendo. Então, quando eu aprendo algo novo, logo eu já vou compartilhando, já vou ensinando. Então, às vezes a gente tem que entender que no digital a constância ela é necessária, ela é importante, ela é fundamental, mas lembrar que a constância ela tem altos e baixos. Em que sentido? Hoje eu publiquei cinco posts, mas amanhã por algum motivo não foi possível, então eu dou uma decaída e a constância é fazer todo dia, não é a quantidade, mas exatamente. Estar ali fazendo, porque no nosso trabalho presencial, nas organizações acontece isso, tem dia que você está com todo o gás fazendo e acontecendo, mas vai ter aquele dia que você está mais ali sem tanta energia, por vários problemas, então você dá uma freada naquilo que você está fazendo. No digital não é diferente, por isso que vocês vão ver em alguns momentos a gente muito presente, em outros momentos um pouco mais ausente, mas é porque é o ciclo da vida, é a forma como a gente caminha, né? Então é o dia a dia. Então a gente só precisa ter clareza disso. E aí não se frustrar, não se desesperar, porque senão a gente entra no cenário de
de ansiedade e até num nível de exploração tecnológica, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que, de vez em quando, se desconectar para não ficar completamente escravo da tecnologia, porque a gente vive no mundo da tecnocracia, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, Exatamente. né? Então, Exatamente. né? Então, meu povo, é isso para hoje. A gente não encerrou a nossa jornada. Amanhã nós temos novamente. Amanhã a gente vai falar com a. Ai, deu branco. Com a Eliana. Amanhã a gente vai tratar também sobre mentoria e já, mas numa outra área de atuação. Então, a gente, para vocês entenderem e perceberem que há uma diversidade de ações de trabalho no mundo digital. Então, quando se fala mundo digital, não é uma única forma de atuar, é de diversas formas, né? Ontem mesmo a gente estava falando com a Silvia, que foca, né, no campo do autoconhecimento. Então, hoje falando com a Fabiana, que trata sobre mentoria para concursos públicos, e amanhã a gente vai falar de mentoria no campo da atuação profissional. Então, com a Eliana Flor, sejam bem-vindos todos vocês. Para quem chegou agora, nós vamos deixar essa live salva. A Silvia está dizendo que anotou todas as dicas. É isso aí, Silvinha. O Will, que também entrou agora, vai também participar da nossa jornada. Ele só está me enrolando com o horário, mas vou logo fazer vergonha ao vivo aqui, que é para poder ele me dizer o horário que ele vai decidir na vida dele, que ele está me enrolando há 2 semanas. Então, Fabiana, para a gente encerrar nossa live, eu quero te agradecer imensamente, dizer que nós teremos com toda certeza outros momentos, porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo para compartilhar. E eu queria passar para você as honras de encerrar a nossa live de hoje. E, no mais, agradecer quem esteve aqui. E, pessoal, terminou essa live, vai lá, comenta, deixa os seus agradecimentos, o seu insight de hoje, que foi mais importante. Isso a gente chama que essa é a inscrição e o pagamento do nosso trabalho gratuito, Exatamente. né? É um comentário, Exatamente. é um parabéns. Isso é importante para quem está no mundo digital. Exatamente. Isso para o algoritmo do Instagram nos eleva lá para cima e faz, inclusive, entregar o nosso conteúdo para outras pessoas que não estão na nossa rede hoje, né, Fabiana? Então, Exatamente. É isso, eu quero te agradecer, Fran, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Esse trabalho que você está desenvolvendo é muito importante, a gente tem que levar adiante. E eu acho que se eu posso deixar uma mensagem para quem quer começar, comece e estude. Estude, 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 não pare de estudar. E não tenha medo, comece e peça ajuda. E assim, conte conosco, eu estou aqui, a professora Fran está aqui. Conte com a gente, manda uma mensagem, manda um direct, manda um comentário, manda uma dúvida e pede um apoio, pede um conselho. A gente está aqui para isso mesmo, a gente se disponibilizou a isso. Então, contem conosco e obrigada, Fran. É só o primeiro de muitos, já estou ansiosa para o nosso segundo seminário. Sim, já sonhando com o nosso segundo seminário. Para quem está aqui conosco, viu, gente? A gente vai realizar um encontro de assistentes sociais no digital. Nós já realizamos o primeiro, a gente vai realizar o segundo. Então, já fica ligado para a gente divulgar. A Fabiana vai ser uma das nossas convidadas para estar trazendo a sua experiência. Então, a gente está construindo, a gente só vai definir exatamente a data, porque tem que conseguir conciliar todo mundo. E logo, logo você vem aí participar conosco, certo? Certo, isso mesmo. Fran, brigadão. Um beijo, um abraço para todo mundo que estava aqui, viu? Obrigada, Fabiana. E, ó, pessoal, só para lembrar, amanhã, novamente, 7h07 da manhã, horário Brasília, nós teremos a live, a terceira? É a terceira? É a quarta live da jornada do posicionamento digital. Beleza, então eu conto com vocês amanhã, 7h07, horário Brasília. Não vai se esquecer, põe na agenda e acorda cedo, prepara um café, toma um banho gelado e fica ligado para a live, certo? Beijo, Fabiana. Tchau, gente. Muitíssimo Beijo. obrigada. E, pessoal, só para também reforçar, eu vou deixar salva a live e você vai lá e comenta, porque esses comentários aqui não vai aparecer na live. Então, é importante que você faça comentário lá no feed, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.